Aleluias. Irmãos, eu gostaria de ler algo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Hoje, irmãos, segundo domingo de junho é comemorado o dia do pastor, né? Então, eu tenho certeza que Deus tem usado esses pastores, não só o nosso pastor Gilson, mas todos os nossos pastores, pastor Luiz Carlos, pastor Belmiro, têm sido vasos de bênçãos na mão do Senhor. Gostaria de estar lendo o Salmo 133, irmãos. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Irmãos, e o que me chama a atenção, irmãos, nessa passagem do Salmo 133, né, é um salmo que alguns estudiosos dizem que foi escrito por Davi, mas nós não sabemos no certo. Mas nós observamos, irmãos, algo interessante nesse salmo. Além dele falar em comunhão, em fraternidade, ele também nos mostra, irmãos, a hierarquia. Ou seja, esse óleo, irmãos, ele começa a ser derramado pela cabeça, né? E esse cabeça, quando a Bíblia fala sobre óleo, azeite, está falando de unção. E esse cabeça, irmãos, aqui nós podemos fazer uma analogia à vida dos nossos pastores, tá? Ou seja, esse óleo desce, essa unção desce primeiro na vida dos nossos pastores, né? E que é visível para todos, a unção que Deus tem derramado na vida dos nossos pastores, e ele desce também sobre a barba. A barba aqui, irmão, nós fazemos menção aos obreiros, né? Os corpos de obreiros. E quem esteve aqui domingo passado pôde ver a manifestação do Espírito Santo através de um obreiro aqui. Isso aí, irmãos, é uma benção. E quando ele desce na orla, na gola das vestes, está dizendo que está chegando até a igreja. Então, irmãos, sinta-se privilegiado nessa noite de fazer parte dessa igreja, porque esta igreja, irmãos, é uma igreja que ela acredita em Deus, e ela acredita acima de tudo no Espírito Santo de Deus, tá? Irmãos, e para não ficar só nessas palavras, eu gostaria de ler um texto aqui, em homenagem à vida dos nossos pastores, um texto que eu achei muito interessante, gostaria que os irmãos prestassem atenção. Aleluias. Um homem que às vezes tem que agir como super-homem, um líder, às vezes tem que agir como servo, um servo, às vezes tem que agir como líder, um filho que tem que agir como um pai que tem que agir como filho, um amigo que tem que agir como crítico, um crítico que tem que agir como companheiro, um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor. Pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial, um fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto é composto de 9 características bem específicas, que não podem faltar naquele a quem escolheu para conduzir as suas ovelhas. Existem as qualidades básicas para ser um bom pastor, e a primeira de todas elas é, incondicionalmente, o amor. Aqui representado como uma maçã. Dizem que uma maçã por dia prolonga os dias de vida de uma pessoa. Assim como a maçã, o amor deve ser diário. Um pouco por dia gera vida, gera outras vidas. Aquele que é detentor da guarda das ovelhas do Senhor. O pastor deve ter em primeiro lugar o amor a essas ovelhas. Amor incondicional, amor sem igual, amor que não olha os defeitos, amor abnegado, amor que gera amor. Outra qualidade básica de um bom pastor é a alegria, aqui representada pelas uvas.
A Bíblia relata que o suco das uvas são fonte de alegria, mas a verdadeira alegria está em fazer que dias de lágrimas se transformem em dias de alegrias, festejados em dias de salvação, que é algo que não tem faltado aqui nessa igreja, irmãos, é salvação. E ainda a paz, aqui representada pelas mangas. De igual modo, as mangas devem ser cultivadas em clima favorável. A manga é considerada a rainha das espécies, assim como a paz, que alimenta o coração do pastor, que vem direto do trono do Senhor, que gera o amor, a alegria e descansos na mão do Criador. Mas para ser um bom pastor, pastor das ovelhas do Senhor, é preciso muito mais, é preciso ter ainda as virtudes sociais, virtudes manifestadas pela longanimidade, assim como para se apreciar o sabor do abacaxi. É preciso ter paciência para descascá-lo até chegar ao seu néctar. O pastor cheio do Espírito deve ter longo ânimo. Longo ânimo para guardar a noiva de Cristo. Longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la. Para apagar as afrontas sofridas, para não dar lugar à ferida. E ser como a pera, esta é suave e terna, assim como a benignidade, um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus, demonstrando em si mesmo o bem-querer que Deus tem para os seus. E a bondade, a bondade, essa é a virtude que completa o chamado de um pastor. Bondade é como a goiaba, que não é muito doce, mas em nada amarga, e dela é feito o doce mais doce. É como a excelência moral e espiritual, criada pelo Espírito. A bondade reflete generosidade de corações e ações, mas para ser completo, o bom pastor de ovelhas deve ter as características da graça. Fé, assim como os morangos, que apesar de pequenos, são atrativos aos olhos, sendo suculentos e essenciais para a vida, é como na vida do pastor. A fé deve ser o atrativo que as pessoas voltem-se a Deus, para que Deus olhe para as ovelhas. Mansidão, a graça de uma vida de mansidão é como o maracujá que produz calma, tranquilidade e a generosidade de Deus. Domínio próprio é como as bananas, é preciso amadurecer e esperar o tempo certo de agir e falar. Aqueles que realmente exercem essa atividade levam todo o pensamento à submissão e à obediência a Cristo. Assim como as frutas produzem benefício para os nossos corpos, assim o fruto do Espírito produz em nós virtudes espirituais que juntas geram laços. Laços fraternos, laços de amizade, laços de companheirismos, laços eternos, com uma única finalidade: a Deus gerar vidas para Deus. É isso, amados pastores. Vemos em vocês homens comuns, feitos à imagem do Altíssimo e incumbidos de serem guardiões do eterno Deus. Tá? Receba essa pequena homenagem, pastor Gilson, pastor Luiz Carlos, pastor Belmiro. Eu gostaria de estar retornando para os nossos pastores. Eu me sinto muito honrado, irmãos, de fazer parte dessa igreja, de dizer que eu tenho o meu pastor Gilson como um referencial, irmãos. O pastor Gilson, para mim, além de tudo, ele é um referencial de homem, um referencial de pastor, né? Não igualmente também, da mesma forma, a vida do pastor Luiz Carlos e do pastor Belmiro. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus abençoe o presbítero Wagner. Agora as crianças vão fazer uma apresentação para o nosso pastor, e elas já estão com a oportunidade. Logo em seguida o pastor